Olá pessoal, Yuri aqui, eu sou consultor da Governtec para governança corporativa, melhoria de processos e também TI. E estou aqui a pedido da Débora, da Bluebird Marketing, para compartilhar com vocês algumas das lições que a gente tem aprendido nesse momento de isolamento social. Tem sido um tempo difícil, mas eu sou um otimista e eu digo sempre que nada como um novo desafio para a gente se reinventar, para a gente aprender e seguir adiante. Uma das coisas que eu tenho percebido muito no comércio em geral, nas empresas, é que boa parte delas foi pega de surpresa em termos de tecnologia. O que significa isso? Boa parte das empresas não está conseguindo vender absolutamente nada por não ter uma loja eletrônica. Boa parte das empresas teve que se reinventar nesse momento, até em termos de sistemas de rede, para que seus funcionários, trabalhando remotamente, pudessem acessar os servidores da própria empresa. E tudo isso traz algumas lições, algo que a gente já vem falando há bom tempo e, infelizmente, eu digo sempre que a melhor maneira de aprender de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente, é realmente quando a gente tem uma dificuldade. Bom, nos idos dos anos 2000, era muito comum se falar que a tecnologia era muito cara. E ela realmente é cara, especialmente quando você não tem referências para escolhê-la. O que significa isso? Se você escolhe um sistema, por exemplo, um sistema integrado para sua empresa, sem ter uma orientação ou sem saber exatamente o que a sua empresa precisa, ele vai ser caro. Por quê? Porque ele nunca vai aderir completamente aos teus processos, ele nunca vai atender completamente às suas necessidades. Então, se olhar desse ponto de vista, você vai ver que realmente tecnologia é cara. Bom, existe um outro viés também, que é o viés das redes. Hoje a gente está vendo aí, inclusive, uma dificuldade dos provedores de internet em fornecer serviços de qualidade com as velocidades ou as bandas contratadas. Por quê? Porque sempre o sistema foi subdimensionado. O que significa isso? Sempre se vendia muito mais do que aquilo que seria a demanda real se todo mundo estivesse usando ao mesmo tempo. Isso é mercado, isso é comum, isso faz parte, apesar da gente não gostar muito, especialmente nesse momento, quando todo mundo quer usar, todo mundo quer ter a velocidade que foi contratado. Para quem não sabe, antigamente os contratos de acesso à internet, eles garantiam apenas 10% da banda que fosse contratada. O que significa isso? Significa que se você contratasse um link, por exemplo, de 10 megas, a operadora ela tinha a obrigação de fornecer para você apenas 1 mega. Por quê? Porque esse era o contrato modelo naquela época. Bom, tudo isso passou, as coisas mudaram, estão bem melhores hoje, mas a gente tem enfrentado algumas dificuldades. Bom, o que isso tudo tem a ver com marketing? Afinal de contas, a gente está falando aqui da Bluebird. A ideia aqui é o seguinte, como eu usei o exemplo logo no começo, boa parte das empresas não consegue vender hoje. Por quê? Porque não tem um portal, não tem uma loja eletrônica, não tem nada nesse sentido. E veja, várias são as empresas que a gente consegue e que de alguma maneira a gente tentou orientar nesse sentido. Mas, de novo, quando as coisas estão indo bem, dificilmente os empresários acabam abrindo a sua visão, tentando ver quais as outras oportunidades do mercado e, mais ainda, algo que é mais difícil, é pensar nas contingências, ou seja, se acontecer alguma coisa, se o meu negócio parar, se cair a energia, o que eu faço? A gente sempre tem dado muita orientação nesse sentido, por quê? Contingência não é algo que a gente quer usar, pelo contrário, a gente não quer usar, mas elas são necessárias. Por quê? Imagine só, uma empresa que tem a venda hoje 100% focada no atendimento direto ao público, sem uma loja eletrônica. O que você acha que aconteceu? E na verdade isso é muito comum, infelizmente a gente está vendo boa parte das empresas sem um comércio eletrônico que simplesmente tiveram todas as suas atividades congeladas hoje. Não seria interessante essa mesma empresa, quando provida de um sistema de comércio eletrônico, ter a possibilidade de continuar vendendo, obviamente que não no mesmo volume que vendia outrora, mas continuar vendendo pelo comércio eletrônico? É óbvio que se você perguntar isso hoje para todo e qualquer empresário ou empreendedor nesse país, ele vai responder que sim. Agora, quando ele passou a pensar nisso? Só depois do problema, ou seja, esse é um dos problemas da tecnologia. A gente só percebe
e isso é humano, a gente só percebe o quanto faz falta quando a gente deixa de ter. Então veja, simplesmente ao sair da crise, o que a gente deve fazer? Vou lá, faço um portal, faço uma loja eletrônica, contrato um provedor, contrato o melhor serviço? Não. Na verdade, o que se precisa é orientação, é ter especialistas mostrando para você de maneira metodológica e sustentável aquilo que você deve fazer em termos de investimento. O que significa isso? Vou dar um exemplo muito comum e veja, essa é uma impressão legítima do empreendedor ou do empresário. Ele investe um determinado montante numa loja eletrônica, num portal de vendas, o que quer que seja, ok? E de repente as coisas não andam ou não funcionam da forma como ele gostaria. Ou seja, fiz todo esse investimento para vender só isso? Isso é muito comum. E por que isso é comum, infelizmente? Note o seguinte, toda vez que você cria um novo canal de venda, é necessário que você tenha marketing associado a esse canal de venda. Isso quer dizer o quê? Não adianta você ter um bom portal, um portal lindo, maravilhoso, se você não tiver toda uma estrutura de marketing por trás para impulsionar esse portal de vendas, para impulsionar essa loja. Isso significa dizer que parte do projeto de estabelecer uma loja eletrônica diz respeito ao marketing. E eu diria, sem medo de errar, e aí puxando a brasa para a sardinha dos meus amigos da Bluebird, que o marketing é fundamental para qualquer dessas iniciativas novas de venda, especialmente no meio eletrônico. Por quê? Se vocês acompanharem os vídeos que a Débora postou recentemente, você vai ver que existe muito, mas muito conhecimento que não é, infelizmente, não é comum a todas as pessoas e que não é levado em conta. O que significa isso? Quando você monta uma loja eletrônica, todo o marketing em torno dessa loja eletrônica, de forma a promover essa loja eletrônica, eu diria que é mais importante do que a própria loja eletrônica. Por quê? Veja, as pessoas não sabem que você tem uma loja eletrônica, elas não sabem que você colocou alguma coisa ali na internet, que você passa a vender daquela maneira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que promover essa loja, você tem que torná-la conhecida, você tem que dar isso como opção ao seu cliente. Note, isso é tão importante, mas infelizmente, especialmente a gente não se dá conta. Existe um movimento muito forte nos últimos anos, em boa parte dos países desenvolvidos, que faz com que as lojas físicas, ou seja, as lojas que estão nos shoppings, que estão nas ruas, elas deixem de existir. Por quê? Porque os consumidores passam a comprar muito mais pela loja eletrônica do que necessariamente pela loja física. Por questões de comodidade, por preços, porque veja, a loja eletrônica ela não tem os custos associados de uma loja física. Ou seja, em geral é muito interessante para o empresário vender por uma loja eletrônica do que por uma loja física. É óbvio, né? A gente sempre pensa na questão humana, ou seja, como é que vão ficar os empregos e tudo mais. É por isso que os empregados também têm que se reinventar, ou seja, nós enquanto profissionais temos que nos reinventar o tempo todo. Então veja, eu deixo de ser o balconista, mas eu sou o cara do back office que está trabalhando para manter a loja eletrônica ali funcionando, ou o cara da logística que continua fazendo, o despacho dessas mercadorias compradas pela loja eletrônica. Então note que existe um movimento já há muitos anos em países desenvolvidos e que infelizmente está sendo tardio aqui no Brasil, ou seja, as coisas estão acontecendo? Sim, mas somente para os grandes portais, ou seja, para as lojas que são muito, muito grandes. Note que uma das maiores lojas do varejo no Brasil, ela simplesmente colocou como objetivo ter um mega portal. O que significa um mega portal? É um portal onde você vai entrar, ou uma aplicação para smartphone, onde você vai entrar e você vai fazer absolutamente tudo lá dentro. O que significa? Tudo. Comprar, pagar, trocar, ou seja, simplesmente você pode fazer tudo ali dentro. Essa é uma ideia nova que foi de um brasileiro? Não, isso já está sendo feito em vários países do mundo, ou seja, isso é um movimento global, isso vai acontecer. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas querem comodidade de apertar 2 ou 3 botões e receber a mercadoria em casa. Então, veja, é muito importante a gente investir na tecnologia, mas eu diria que é muito mais importante investir no marketing por trás dessa tecnologia, para promover essa tecnologia, para que ela passe a ser usual e para que ela realmente traga os resultados que são esperados.
E eu acho que a grande lição, ou uma das grandes lições desse momento, né, com essa pandemia e com esse isolamento social, é exatamente o empresário abrir a sua visão e passar a enxergar a necessidade de colocar uma pitada de tecnologia no seu negócio. Não significa que ele tem que fechar a loja e abrir uma loja eletrônica. Não, não é isso. Mas as duas têm que caminhar juntas até que a loja eletrônica passe a ser, como aconteceu em países desenvolvidos, a principal fonte de receita do seu negócio. Bom, eu vou deixar aqui os meus dados de contato. Se você quiser saber mais a esse respeito, estou à disposição. E vou deixar também o endereço, né, e os dados de contato da Blue Bird, e agradeço pela oportunidade. Forte abraço.